Graça e paz, povo de Deus. Antes dos louvores que antecederão a mensagem neste culto online, eu quero convidar você para um momento de oração intercessória. Já é de conhecimento de todos que o mundo passa por uma turbulência muito grande, o seu cenário político e econômico está conturbado, e além de toda a perturbação trazida pela pandemia, nós estamos com mais uma preocupação. Desde o dia 25 de maio, quando foi morto por um policial americano, o ex-segurança George Floyd, o mundo entrou em um certo tipo de convulsão, muitos protestos a partir de Minnesota, Estados Unidos e agora alcançando várias nações deste mundo. E isso traz à tona um tema que é muito caro para nós, os cristãos, que é a questão da discriminação racial, porque nós servimos a um Deus que nós entendemos ser extremamente contrário a todo tipo de acepção de pessoa, a discriminações de qualquer tipo que seja. E neste momento eu não quero apenas deixar aqui o meu lamento por tanta discriminação que tem vindo à tona nesses últimos dias, mas quero também clamar ao Senhor, que intervenha nesse momento histórico tão delicado, que acalme os ânimos, porque surgem extremistas de todas as vertentes, e vamos orar então para que Deus tenha misericórdia do Brasil, do mundo, e que o povo de Deus saiba se portar com sabedoria nesse cenário histórico tão delicado. Vamos orar? Ó Pai querido, Tu tens visto que o mundo passa por um momento de muita tribulação, e o Senhor não apenas vê, mas o Senhor é o autor da história, e tem teus propósitos naquilo que realiza e também naquilo que permites acontecer. O que rogamos ao Senhor é que o Senhor exerça justiça e misericórdia sobre as nações deste mundo, sobre o nosso país, que o Senhor intervenha com mão poderosa, ó Deus, dando conforto e libertação às classes que são oprimidas em nossa sociedade tão injusta, Senhor, e que nos deis, a nós, teu povo neste mundo, sabedoria, Senhor, para nos portarmos de forma correta, bíblica, Senhor, e especialmente como intercessores, rogando a tua graça e misericórdia. Ó Pai, agora rogamos a tua bênção sobre este momento em que o teu nome será louvado, em que a tua palavra será pregada. Vem usar a nós, aos cantores, os instrumentos, aos receptores e aparelhos de todo tipo que reproduzirão esse culto. Usa tudo isso como meios para edificar o teu povo e para chamar ao arrependimento, Senhor, pessoas que o Senhor deseja salvar. Oramos assim, em nome de Jesus, amém. Agora louve ao Senhor e medite na letra de cada canção. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu vou
Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei
Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos meditar em um episódio da Bíblia que eu acredito traga muitas lições para nós que estamos vislumbrando a aproximação do final da pandemia. Eu sei que ainda o tema de retomada da normalidade da vida ainda é muito controverso, mas já se fala em retomada, já se fala em recomeçar, mesmo que a passos lentos e duvidosos ainda, mas eu acredito que já seja a hora da gente pensar um pouco em como será a nossa retomada da vida rotineira, enfim, também das nossas atividades, retomada de desafios. Eu acredito que muitos desafios foram interrompidos com a chegada dessa pandemia. E eu acredito também que tem muita gente que está passando por um longo período de frustração. Quantas pessoas não tinham projetos de realizações de eventos para este ano e que esses projetos tiveram que ser engavetados? Talvez para alguns, eu conheço pessoas assim, havia o sonho de projetos maiores do que já havia realizado antes, e já havia uma ansiedade para que esse fosse o ano de um grande projeto novo, e de repente veio a pandemia e todo mundo ficou preso dentro de casa, e além de não fazer nada novo, aquilo que já era comum e rotineiro teve que parar também. Isso traz uma sensação, eu acredito, para muitos, de frustração, de derrota, uma sensação de que acabou, mas eu quero pensar com vocês, neste momento de reflexão bíblica, sobre recomeço com novas estratégias. E o tema que eu vou dar a essa reflexão, a essa pregação, é Revendo as Estratégias. Eu vou me basear na história de uma batalha militar. Foi a batalha travada por Israel, liderado por Josué, contra uma cidade chamada Ai. Para quem não conhece bem a história, o povo de Israel estava escravizado, os hebreus estavam escravizados no Egito, foram libertos do Egito sob a liderança de Moisés, e depois que Moisés morreu, se tornou líder em seu lugar o homem chamado Josué. Então Josué foi aquele homem responsável para guiar o povo na entrada da terra prometida, a Canaã, que na verdade, queridos, o território de Canaã já era do povo hebreu. Vocês se lembram que quando Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Então todo lugar por onde Abraão passou ali no território cananeu, Deus sempre dizia para Abraão: toda essa terra é tua e da tua descendência. E Deus chegou a dizer assim para Abraão: até onde alcançar os teus olhos é sua terra e da sua descendência. Só que depois que os descendentes de Abraão se instalaram naquelas terras, tiveram que sair, ou melhor, não sei se diria tiveram de sair, mas eles saíram daquela terra sob a liderança de José, que havia sido vendido para o Egito e acabou se tornando, por providência divina, é lógico, governador do Egito. E então, por ser o governador do Egito, José acabou levando toda a sua família para o Egito, e assim eles deixaram a terra que Abraão tinha recebido de Deus. E aí, queridos, acontece que depois que foram libertos então da escravidão no Egito, sob a liderança de Moisés, que passou essa liderança para Josué, eles estavam agora de volta à terra que havia sido ocupada por Abraão e seus descendentes. Só que essa terra estava ocupada por muitos povos, e esses povos, Deus ordenou a Israel que os expulsasse da terra, porque a terra era de Abraão e de sua descendência, e também porque Deus já havia decidido exercer juízo sobre esses povos que ocupavam a terra, porque eram povos idólatras, muito contrários aos princípios que Deus havia deixado para toda a humanidade. Então aí nessa liderança de Josué então entra na terra prometida,
O primeiro adversário que o povo enfrenta sob a liderança de Josué é a cidade de Jericó. É muito conhecida a história de Jericó, aquela batalha onde Deus faz os muros da cidade desabarem milagrosamente, e depois da vitória sobre Jericó, então agora há um novo desafio pela frente, a cidade de Ai. E eu vou ler uma parte desse episódio para você no livro de Josué, no capítulo 7. Josué, capítulo 7, nos primeiros versículos está narrado assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, a oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. E subiram, pois, aqueles homens a espiar Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram, desde a porta até as pederneiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Eu me estendi até o versículo 5. Queridos, como mencionei agora há pouco, Josué já havia enfrentado um inimigo antes dessa batalha que nós vimos agora. Ele havia enfrentado e derrotado a cidade de Jericó. E Deus havia dado uma ordem ali para o povo naquela cidade, naquela batalha contra Jericó: não tomem nenhum objeto de Jericó para vocês, porque Deus disse que tudo que estava em Jericó, tudo estava por Deus condenado. A única coisa que deveria ser salva lá em Jericó era Raabe e sua família, porque foi a mulher que abrigou 2 espias do povo de Israel. Só que um homem chamado Acã resolveu tomar para si uns objetos de valor que encontrou em Jericó. E com isso ele estava desobedecendo a Deus. E o Acã tomou esses objetos valiosos e escondeu em sua casa. Muito provavelmente com a conivência de seus familiares, porque ao final desse episódio de Acã, toda a família de Acã foi condenada com ele. É por isso que o texto começa dizendo aqui: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, porque era um ato de desobediência o que eles haviam cometido. E aí, quando estavam diante da cidade de Ai, que precisava ser vencida para que eles prosseguissem avançando na terra prometida, aí Josué mandou 2 homens para olharem, 2 espiões: vão lá, sondem, me digam se é muita gente, se a cidade é fortificada ou não. E os 2 espias então foram até a cidade de Ai. Meus queridos, Ai é uma cidade com pouquíssimo destaque no Antigo Testamento. Ela é mencionada ali quando, logo após o chamado de Abraão, em Gênesis 12, ele sai da sua terra, da sua parentela, como Deus havia ordenado, e no capítulo 12, versículo 8 de Gênesis, está dizendo que o primeiro local onde Abraão parou, depois que saiu de sua cidade, foi um local que fica entre Betel e Ai. E essa informação de que foi o primeiro local onde Abraão parou, está confirmado no capítulo 13, versículo 3 de Gênesis. Essa região toda foi tomada por Israel, apesar dessa derrota que nós acabamos de ler aqui nesse texto, mas o povo de Israel conseguiu tomar para si o território de Canaã, e é até hoje, parte daquele território até hoje é onde está instalada a nação de Israel, hoje nos dias atuais. A região ali, onde houve essa batalha, onde ficava Ai,
seria depois denominada Judéia. Então, toda vez que você vê no Novo Testamento uma referência à região da Judéia, é exatamente aquela região que compreendia também a cidade de Ai, lá no livro de Josué. Os espias foram então, olharam a cidade e voltaram com um relatório extremamente otimista. Josué, vai ser moleza. É pouca gente, são poucos soldados, a cidade não é muito fortificada, sabe? Uns 2 ou 3 mil homens já resolve o problema. Queridos, para aquele contexto histórico, um exército de 2 ou 3 mil homens era um pequeno grupo, era uma pequena guarnição, porque os exércitos costumavam ser muito numerosos. Você vai ver isso daqui a pouco na sequência da história. E esse episódio, queridos, que narra aqui então a derrota do povo de Israel para o povo de Ai, ela é uma advertência contra o pecado. Por quê? Qual foi a principal razão do povo ter perdido a batalha? Por causa do pecado. Deus resolveu não abençoar o povo com vitória, porque o povo precisava aprender uma lição de obediência. Esse episódio, essa história, também ela é um chamado ao arrependimento, porque a gente vê o Josué e o povo realmente arrependido, mesmo que eles não tenham sido os causadores do problema, mas uma sensação de contrição, de tristeza pelo pecado, de desejo de que o pecado seja corrigido. Então, essa história mostra a grande importância do arrependimento para que Deus perdoe e opere em nós. Essa história também é uma proclamação de esperança, porque depois dessa fragorosa derrota, acontece um recomeço, acontece um processo de restauração da parte de Deus para com o povo derrotado. E também essa história é um convite à revisão das nossas estratégias. Esse texto apresenta para nós uma advertência de que precisamos ter estratégias, precisamos revisar as nossas estratégias e às vezes precisamos substituir totalmente estratégias para a execução de planos, sejam eles no sentido material, espiritual, profissional, em qualquer área das nossas vidas. Quais foram, afinal, as causas da derrota? Veja só, parecia que uns 2 ou 3 mil homens seriam mais do que suficiente para vencer aquela cidade de Ai, e o texto diz que quando eles se depararam com os soldados de Ai, tiveram que fugir. Os soldados de Ai eram mais numerosos, mais fortes, e eles foram derrotados, e 36 deles foram mortos e fugiram, e foi algo humilhante. No versículo 6 fala que Josué teve uma atitude de desespero quando rasgou as suas vestes, colocou pó sobre a cabeça, e foi um momento em que o povo se sentiu frustrado, realmente decepcionado, se sentiu assim abandonado por Deus. Parecia que não ia dar certo o projeto de retomar a terra prometida, o território de Canaã, e o pecado foi a primeira causa, a principal causa dessa derrota. Quando Josué orou e pediu a Deus: Senhor, por quê? Porque nós perdemos a batalha, então para que o Senhor trouxe a gente até aqui só para ser derrotado? As outras nações vão perder o respeito que tem por nós. E aí Deus revelou a Josué: vocês perderam porque existe pecado oculto no meio de vós. Então, essa foi a primeira causa, o pecado de Acã, a desobediência. E veja aqui que como a desobediência de um homem pode afetar uma comunidade inteira, uma família inteira, uma igreja inteira e até uma nação inteira. Mas não foi apenas o pecado que causou a derrota do povo de Israel. Houve também uma subestimação. Josué subestimou, Israel subestimou o perigo, subestimou o inimigo. Ele teve autoconfiança demais. E é muito perigoso subestimar o inimigo. Porque quando a gente subestima o inimigo, a gente não se prepara à altura, a gente não toma medidas necessárias, porque acha que vai ser fácil demais, acha que a gente pode muito, que o adversário é muito fraco. Veja a forma como foi dito a Josué: não suba todo o povo, não fatigueis ali todo mundo, porque são poucos os inimigos. É como se dissesse assim, um pingo de gente, é coisa pouca, pequena, eles são fraquinhos.
Mas também houve uma terceira causa, além do pecado, além de eles terem subestimado o inimigo, a gente percebe que houve uma falta de planejamento, uma falta de estratégia. Qual foi a estratégia traçada para essa batalha? Eu vou ler de novo e você observa. Qual foi a estratégia? Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Israel. A estratégia só foi essa aqui, ó. Ele juntou 3.000 soldados e falou: vão, bora lá, vocês vão derrotar o povo de Ai. Foi só isso. Não houve uma orientação quanto a posicionamento, quanto a função de cada grupo daquele exército de 3.000 homens. Não houve nenhum tipo de instrução mais específica. Só assim, vão lá uns 3.000 e derrotem. Pronto, está resolvido. Então essa falta de preparo, de planejamento, de estratégia, de orientação, também foi muito decisiva. A gente vai perceber isso na retomada da batalha daqui a pouco. E aí, queridos, essa retomada a qual já me referi, porque houve uma retomada. Quando Josué orou, pediu a Deus, Deus disse a eles qual era a causa principal da derrota, e Josué perguntou: e agora? E Deus disse: você vai voltar lá e você vai vencer. Então, esse processo de retomada, eu estou falando aqui da retomada de um projeto que fracassou, a retomada de uma tentativa frustrada, de uma iniciativa que fracassou. E essa retomada, ela passou por pelo menos 3 passos. O primeiro passo foi a oração. Quando Josué percebeu a derrota, viu aqueles soldados voltando, fugindo dos soldados de Ai, e percebeu a derrota, a primeira coisa que Josué fez foi orar ao Senhor. Diz assim o versículo 6: então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Senhor, Deus dos céus. Ou seja, ele, antes de pensar o que faria, como retomaria, antes dele pensar como seria para reanimar os soldados, antes de tudo isso, ele clamou a Deus: Senhor, e agora? Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, o que será de nós depois dessa derrota? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para retomar aquele projeto que foi engavetado, aquele projeto que a gente está frustrado porque não conseguiu colocar em execução, ou aquele projeto que a gente começou e não deu certo, o primeiro passo é a oração, é pedir: Senhor, por onde eu tenho que começar, ou por onde eu tenho que recomeçar? Senhor, me ajuda a perceber o que precisa ser corrigido. E depois de ter orado e Deus ter apontado para ele a razão principal da derrota, o segundo passo foi uma atitude de arrependimento. Mesmo Josué não tendo pecado, mas ele teve arrependimento no sentido da tristeza pelo mal que havia sido feito no meio do seu povo. Arrependimento no sentido do desejo de correção, de purificação, de deixar o que é errado para trás. Porque arrependimento para Deus, o arrependimento que vale, é o arrependimento que produz mudança, é o arrependimento que gera renúncia daquilo que foi pecado. No Salmo 32, o salmista lamenta, Salmo 32, no versículo 3 e 4, ele diz assim: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos doíam pelos constantes gemidos dia e noite, a tua mão, Senhor, pesava sobre mim. O pecado não confessado, ele permanece lá corroendo, oprimindo, gerando culpa, esfriando mais e mais a comunhão com Deus. Mas no mesmo Salmo 32, no versículo 5, o salmista declara: confessei-te o meu pecado. E depois que ele fala que confessou o pecado, ele testemunha do perdão de Deus, da restauração de Deus sobre a sua vida, da retomada de uma caminhada agora em santidade, o pecado tendo sido deixado para trás, ainda que seja necessário sofrer consequências desse pecado cometido. Então, depois da oração,
depois da correção, do arrependimento, depois do ato de deixar o pecado, de corrigir o pecado que aconteceu, o pecado de Acã, houve também uma revisão das estratégias utilizadas. Ou melhor, houve uma revisão da falta de estratégia. Se você está com a Bíblia aí, observe comigo. No capítulo 7, no versículo 4, está dizendo como Josué orientou o povo para ir. Eu vou ler de novo. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Agora vamos para o capítulo 8, no versículo 3. No capítulo 8, no versículo 3, fala de uma segunda investida de Israel contra Ai, seus adversários. E no 8,3 está escrito assim: então Josué se levantou e toda a gente de guerra, para subir contra Ai. Escolheu Josué, olha aqui, gente, 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Você percebeu a diferença? Na primeira vez, uns 3.000 homens, e não fala de horário, de maneira de ir. Na segunda vez, 30.000 homens valentes, selecionados, e os enviou à noite, a fim de surpreender os inimigos lá na cidade de Ai. Houve uma revisão aqui da quantidade, do momento ideal para realizar o projeto, que no caso aqui foi uma guerra, uma batalha, e houve uma seleção. Ele não mandou qualquer tipo de gente, mas ele escolheu 30.000 homens valentes, a elite talvez do seu exército. Uma segunda revisão que o Josué fez foi no modus operandi. No versículo 7, que nós já lemos, eu já li mais de uma vez, 7,4, onde ele diz simplesmente: vão lá, subam até Ai e derrotem Ai. Agora, só que no versículo 4 do capítulo 8, Josué 8,4, agora Josué diz assim: deu-lhes ordens dizendo: eis que vos poreis de emboscada contra a cidade por detrás dela, não vos distanciei muito, e todos estareis alertas. Para ganhar tempo, eu vou resumir. Ele orientou o seguinte: uma parte desse grande exército vai por trás da cidade, uma outra parte vai pela frente. Quando eles virem você chegando pela frente e virem ao encontro de vocês, então os que estão por trás da cidade avançarão contra a cidade. Olha que diferença da primeira operação para a segunda operação de guerra. Agora havia uma estratégia a fim de surpreender os inimigos. Uma terceira revisão que Josué fez no seu modus operandi. Você lembra da primeira narrativa, daqueles versículos que eu li lá, que diz que o povo prevaricou e foi contra ele e derrotou? Você ouviu falar naquele texto em oração? Você viu Josué consultando a Deus sobre ir ou não contra a cidade de Ai? Ou sobre o momento adequado que Deus orientasse que ele deveria ir? Não, não há nada disso. Josué simplesmente olha, vê de longe a cidade de Ai e resolve então mandar 2 espias, e os 3 espias voltaram e vão lá. Pelo menos teve ainda essa tentativa de estratégia, né, de mandar os 2 espias. Agora, na segunda vez, a segunda tentativa, ela foi precedida primeiro daquela oração de contrição, de busca de socorro. E depois, Josué pergunta a Deus: Senhor, eu devo ir mesmo? E no capítulo 1 versículo 1 do capítulo 8, está escrito assim: disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entregarei nas tuas mãos o rei de Ai. Uma das diferenças entre a primeira vez e a segunda vez é que Josué vai agora por causa da resposta à oração que fez. E em resposta à oração, Deus diz isso aqui: vai, eu vou dar vitória a você. Eu estou dizendo que você pode ir. E aí então Josué tem a convicção de dizer: estamos indo em nome de Deus.
No capítulo 8, ainda no versículo 7, Josué fala assim para os soldados: então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará nas vossas mãos. Você já teve a experiência de planejar e não ter dado certo? Ou você tem vivido a angústia de não poder realizar o sonho que você tinha antes de começar a pandemia? Meu querido, é tempo de orar a Deus, é tempo de dizer: Senhor, o Senhor não permitiu que eu realizasse o meu projeto, que eu realizasse o meu sonho, ou o Senhor não permitiu que eu continuasse naquilo que comecei. Pai, mostra o tempo certo para eu retomar o projeto, para eu voltar a correr atrás do meu sonho, para eu me levantar da letargia, talvez, se for o seu caso, e agir. Talvez ainda não seja esse o momento de agir, mas sempre é tempo de oração, sempre é tempo de buscar de Deus as respostas necessárias, sempre é tempo de revisar a estratégia. Eu acredito que você tem ouvido muito nesses dias de pandemia, que nós vamos sair da pandemia diferentes, a humanidade será diferente, nós seremos mais fortes, mas isso só acontecerá se realmente a gente puder revisar conceitos, a gente pensar realmente, o que é que eu valorizei mais por causa da pandemia, que eu devia ter valorizado mais antes da pandemia. Então isso é algo que você precisa entender, que tem que valorizar mais após a pandemia. Então é tempo, queridos, nesse momento em que nós ainda estamos no sistema do isolamento social, mas que já se vislumbra a volta de atividades presenciais, é tempo de você pensar: o que eu preciso rever na minha vida para realmente recomeçar mais humano, mais cristão, mais ousado, com uma fé mais vibrante no meu Deus, mais santo, deixando para trás aquilo que talvez Deus tenha me mostrado nesses dias de isolamento, de reflexão, que não vinha correto na minha vida. Faça como Josué, pergunte a Deus, avalie suas estratégias, se seus relacionamentos estão conturbados, avalie como você tem se relacionado com as pessoas. Será que tudo aquilo que me desagrada nas pessoas realmente é culpa das pessoas? Ou será que há algum problema em mim que torna desagradáveis certas pessoas? Procure, avalie, ore. O nosso Deus é um Deus que promete orientar aqueles que buscam nele orientação, é um Deus que promete sabedoria para aqueles que pedem sabedoria, é um Deus que renova a esperança, renova a perspectiva, renova as forças ao cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Então quero deixar com você esse desafio. Olhe para a história de Josué, cuidado com a autoconfiança, não pense que é o fim porque não houve condições de começar, ou porque não houve condições de continuar, ou porque fracassou naquilo que tentou. Deus é um Deus de recomeços, de transformação. Deus é um Deus que fortalece ao cansado. Enfim, querido, o seu Deus é o Deus de Josué, é o Deus que ajudou Josué a levantar da sua frustração, da sua sensação de fracasso, e retomar um projeto, ir lá e vencer. E aí, queridos, a vitória de Josué sobre Ai foi alguma coisa que abriu caminho para muitas outras vitórias, porque ele teve a fé fortalecida, ele teve a sua dependência de Deus amadurecida. Dificilmente ele iria para uma outra batalha sem orar ao Senhor primeiro, porque ele já teve a experiência de ir sem orar e acontecer o que aconteceu. Então, meu amado, eu quero deixar com você essa reflexão. Não deixe que as circunstâncias da vida entulhem os seus poços, mas se isso acontecer, se alguém jogar entulho no seu poço, vai lá, tira o entulho, porque a água vai brotar de novo. Se não for possível tirar o entulho que jogaram no seu poço, então, meu querido, abra um outro poço, mas não morra de sede porque alguém destruiu algo que você realizou.
Não fique sentado, deitado, apenas a lamentar e a chorar por algo que não deu certo, ou que não pôde ser realizado. Mas estamos em plena pandemia, não dá ainda para fazer o que eu sonhei, eu planejei. Então, faça o que você pode fazer agora. Revise suas estratégias, seus valores, seus princípios, ore a Deus pedindo direção, e quando chegar o momento em que você pode colocar o seu plano em execução, esteja pronto. Mas o tempo por si só não vai deixar você preparado, mas o tempo bem aproveitado, em reflexão, em busca, em santificação, em correção daquilo que precisa ser corrigido, aí sim deixará você mais forte, aí sim você vai sair da pandemia mais forte, mais preparado para vencer, para superar tudo aquilo que vier de encontro aos seus sonhos e projetos. Então que Deus o ajude a entender que você pode ser mais do que vencedor, até mesmo naquilo que não pôde começar ainda, ou até mesmo naquilo em que porventura você tenha sido derrotado, porque muitas vezes Deus permite uma derrota, para que outras derrotas maiores não precisem acontecer nas nossas vidas. Que Deus o abençoe, e que você possa meditar mais uma vez no louvor que estaremos entoando. Ele fala de um Deus que, quando põe um propósito no coração de um filho, uma marca, um selo, ninguém pode mais retirar. Então, encoraje-se e tome posse daquilo que você tem da parte de Deus: esperança, perdão, renovação, forças, ânimo. Amém. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé, e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou, pois o Deus que prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé, e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou, pois o Deus que prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa, eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa, eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou, pois o Deus que prometeu é fiel para cumprir.
Meu querido, minha querida, compartilhe esse culto com alguém, com um amigo seu, com alguém da família, na perspectiva de que essa mensagem abençoe outras vidas com um direcionamento, uma motivação de Deus para que recomecem, para que se animem, ok? Continue orando pelo nosso país, continue fazendo contato com outras pessoas de sua igreja. Vai ser muito bom quando nós voltarmos aos cultos presenciais e algumas pessoas poderem agradecer a você por ter ligado, por ter se lembrado delas, por ter enviado uma mensagem por WhatsApp, enfim, é muito bom para quem está no isolamento social, saber que alguém lembrou dele, se preocupou, que ligou. Talvez você possa até ligar para ler um versículo bíblico para a pessoa, para fazer uma oração com essa pessoa, mesmo por telefone. Assim você estará abençoando vidas nesses dias de isolamento social. Vamos orar, agradecer por este momento de culto. Feche os seus olhos aí onde você estiver e ore comigo neste momento. Pai, obrigado pela Tua palavra que nos dá orientação, forças para avançarmos, para recomeçarmos, ó Deus. Eu rogo por esta vida que acabou de receber a Tua palavra e acabou de louvar o Teu nome conosco. Ó Senhor, se for alguém que precisa reanimar-se para algo, que o Senhor esteja realizando isto nessa vida, Pai. Ó Deus, se for alguém que ainda não é um servo do Senhor, ainda não tomou a decisão de entrega da vida ao Senhor, desperta, Senhor, esta vida para a necessidade de tomar uma decisão de receber a Jesus como seu Salvador, e continua, Senhor, abençoando este mundo turbulento, continua exercendo misericórdia sobre a nossa nação e sobre a Tua igreja nessa terra. É a minha oração, é a nossa oração neste momento, em nome de Jesus, amém. E que a maravilhosa graça e a paz do Senhor Cristo Jesus, o amor eterno, infinito, imutável, imerecível de Deus, o bondoso Pai, e que as consolações e o poder e a orientação do Divino Espírito Santo seja sobre a tua vida, querido ouvinte, seja sobre tua família e seja sobre todo o povo de Deus espalhado por sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.